Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo nos domínios da mediunidade e hoje teremos o capítulo 23, Fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual o motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a autorização de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, lhe exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquirira animalesco aspecto, não obstante sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma, que continuou ainda assim dominada por ele, a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a assentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto do ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como esse, seria vítima integral de licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia, de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? Muito generalizado nos processos expiatórios, em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor, como brinquedo em mãos de criança. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica? Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Atentemos para esse detalhe. Recordemos o ensinamento do nosso divino mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão, incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador, alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos, em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Não lhes estendemos simplesmente palavras. Acima de tudo, o nosso sentimento. Toda a frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhe a libertação prematura, estendamos doando a favor deles a nossa boa vontade, através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados, em plena redenção com Cristo.
E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos, através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se no amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma, e em breves instantes o verdugo começou a falar, através dela, numa algarávia cujo sentido literal não conseguimos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava serená-lo, quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos ao auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, com a sondar-lhes o mundo íntimo, em que seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado: a que causa atribuir semelhante conflito? Tentei alguma penetração no passado, a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura, vai já em pouco mais de 1 milênio. 1 milênio. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsediada de hoje, se fez cruel e estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença, no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanho-lhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem um coração como um vaso transbordante de fel. Porque o assistente se interrompera, meu colega, naturalmente não interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que o Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Eram dois corações desesperados, no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava os pensamentos da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecer em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglosia, explicou o assistente. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos, porque pautava a sua existência há 1 milênio atrás. Há séculos, e em se exprimido pela médium usa modos e frases que lhe foram típicos.
Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos das energias subconscienciais, mais exclusivamente por intermédio das personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros do companheiro desencarnado conseguem manobrar. Hilário fez um gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago acentuou. O fato, sob nossas vistas, pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de súbito valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nossos esforços, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidiente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador, em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora, é apenas um fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como esse. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa para a obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo em seu próprio seio. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: Louvado seja Deus pela glória do lar. Mais de uma vez a gente vê que a maternidade cura, não é verdade? Então, aquele espírito obsessor com que nos debatemos, quando se transforma em mãe e filho, nós vemos um cuidando do outro, um chorando pelo outro, não é verdade? Abençoada maternidade. Mas vamos às observações. Mais uma vez eu vejo que eu poderia ter grifado mais frases, mais trechos. Mas vamos ao que foi feito.
O capítulo inicia com a dramática situação que, infelizmente, é mais comum do que podemos imaginar. Vemos a importância de um livro anterior, temos conhecido os casos no sanatório de doenças mentais. Lembram quando falou do cérebro e tudo mais? Que deveriam ser chamadas de espirituais, onde vimos casos semelhantes. Pessoas em comportamentos semelhantes a animais que sofrem de hipnose feita por inimigos espirituais, mesmo à distância, como nós vimos. Hilário quis intervir, mas o orientador alertou sobre a necessidade de uma análise prévia. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Não existe vítima e agressor. Os dois são vítimas. Um é vítima do outro. Hoje, ontem, no passado remoto, o que quer que seja. Então, os dois merecem o carinho e a atenção. Seguindo, lembramos mais uma vez que não existem inocentes, como eu acabei de dizer. Para o cuidado fraterno que deva testemunho, o doente e o perseguidor mereciam igual carinho, pois antes ou depois vítima de hoje foi o ofensor do passado. A mulher falava em idioma desconhecido de Aulus, que explica mediunidade poliglota ou xenoglosia. Em todos os casos de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Ocorre por conta da forte ligação entre a médium e o comunicante, e nesse caso, obsessiva. Essa médium, essa pessoa que está obsediada, no passado conviveu na mesma região que ele. Então, ela conhecia o idioma. Então, por isso, ele foi capaz de usar a memória dela, desse idioma, para poder verbalizar, embora não fosse compreendido pelos que ali estavam. Por isso, a espiritualidade pede que a gente estude, porque muitas comunicações requerem o nosso conhecimento para que a gente possa completar a mensagem, entende? As mensagens esclarecedoras, não é? Então, amai-vos e instruí-vos. É o que nós estamos tentando fazer, não é? Continuando. E Aulus exemplifica com outras possibilidades para o nosso entendimento. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Se esse médium nunca tivesse sido alfabetizado, não poderia receber a escrita. Por isso, os espíritos recomendam amai-vos e instruí-vos. Quanto mais conhecimento tem o médium, mais útil pode ser aos espíritos que desejam escrever sobre ou falar sobre temas mais específicos. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidiente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador, em vias de sufocá-la. É apenas o fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação, como este perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Vemos aqui a complexidade de casos como esse. Como um orientador encarnado, sem capacidades mediúnicas, teria como entender todos esses detalhes? Não é verdade? É muita responsabilidade tentar dar respostas a casos como esses sem cair em erros de julgamento. E nós vemos aqui, muito importante, a ligação telepática. Assim como nós, quando fazemos uma prece, conectamos espíritos mais altos, esses espíritos também se conectam, estejam onde estiverem. Tudo depende da intensidade do magnetismo que houver entre eles. Sexto, perguntado sobre a solução para esse difícil caso, Aulus nos diz: ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho. Bendita seja a maternidade, já que não podem ser separados sem danos, que se unam mais e se transformem juntos.
não é mesmo? A gente prevê muitas dores entre eles, vão viver muitas dificuldades, mas não há outro caminho. É o caminho que a gente tem visto constantemente em obras anteriores. Nós vimos o caso da Odila, que era uma obsessora e passou a ser protetora da família. Como? Com maternidade, não é? A necessidade da maternidade ajuda muito. Deixo aqui meu e-mail, eu espero os comentários de vocês, me ajudem no entendimento dessas lições, esclareçam as partes que eu deixei de comentar, que muitas vezes eu venho destacar quando eu faço a segunda leitura. Um abraço e até o nosso próximo capítulo.